No programa de hoje, vamos conversar com o secretário-chefe da Casa Civil do governo Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Raimundo Alves, é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo ao Espaço Cidadão, secretário. Obrigado, Robson. Obrigado a quem está nos assistindo. Prazer tê-lo conosco, Raimundo. Eu inicio a nossa entrevista perguntando hoje sobre como é que está a situação do governo Fátima Bezerra nesse momento em que estamos vivendo, onde você tinha aquele grande desafio de colocar 4 folhas em dia de governos anteriores e veio a pandemia, né, no meio de todo esse contexto. Apesar de tudo, como é que está o equilíbrio no estado do Rio Grande do Norte? Se nós, evidentemente, não fosse a pandemia, a gente avalia que a gente já poderia estar numa situação até de concluindo, digamos assim, o pagamento dessas dívidas anteriores, né? Nós recebemos o Estado, um Estado que arrecada entre 12 e 13 bilhões por ano, nós recebemos 2,8 bilhões em dívida, né? Desses valores, 1 bilhão com dívida com os servidores, folhas em atraso. Nós já pagamos 2 dessas folhas, que eram parciais, o débito. Já estamos pagando a terceira folha, né? Nossa programação era pagar essa terceira folha em 2020 e em 2021 para a gente concluir a 4ª e última folha, mas infelizmente a pandemia nos atrapalhou aí e nós estamos pagando ainda a terceira folha. Mas o compromisso da governadora é que a gente conclua o pagamento dessas folhas de servidores até o final deste mandato. Perfeito, né? Que chega com a resposta importante para o comércio que está nessa tentativa de se recuperar, e esse dinheiro é como sangue na veia do nosso comércio potiguar. Ô Raimundo, e quando a gente pensa no equilíbrio da própria Previdência estadual, como é que se encontra a situação da Previdência no governo Fátima atualmente? O equilíbrio na Previdência é uma situação que a gente vai perseguir ainda por muitos anos. Não é uma coisa fácil. Nós fizemos no ano passado a reforma que foi oriunda da reforma nacional, da Previdência Nacional, Congresso Nacional, e nós fizemos uma reforma a reforma que menos penalizava os servidores, mas que dá, no mínimo, alguma tranquilidade desse débito não continuar crescendo exponencialmente, como vinha acontecendo. Então, nossa situação ainda não é uma situação tranquila do ponto de vista da Previdência, evidentemente. Equilíbrio é uma situação que a gente persegue, mas a gente sabe que vai continuar perseguindo, não é uma situação fácil, não tem prazo para concluir isso, mas nós estamos trabalhando nessa situação. Mas pelo menos se estancou a barragem que estava aberta? Diminuiu, digamos assim, diminuiu a sangria, entendeu? Nosso débito era mensal, era em torno de 160 milhões, nós estamos conseguindo diminuir isso para algo em torno de 100 milhões, e com a previsão de que a gente, nos próximos anos, possa realmente ir diminuindo, aos poucos, diminuindo essa sangria. E como é que está hoje a situação de pagamento dos funcionários? A folha normal continua sendo paga em dia? Sim, nesse governo, nós nunca atrasamos nenhum dia de salário. Pelo contrário, a gente inaugurou uma forma diferenciada. Sempre no dia 15 de cada mês, a gente já adianta 100% da folha de pagamento dos trabalhadores da segurança pública e pagamos 30% dos que pagamos até quem ganha até R$ 4.500 e pagamos 30% dos que ganham acima de R$ 4.500. Isso todo dia 15. E no dia 30, até o dia 30, todos os meses, a gente tem conseguido concluir o pagamento da folha dentro do mês, não atrasamos nenhum dia de salário até hoje. Houve uma acusação de que o governo teria utilizado recursos do combate à Covid para pagar a folha, né? Aqui e lá ainda se, digamos assim, se exuma essa caveira
né? E eu gostaria de saber, por exemplo, o que é que você pode colocar de uma vez por todas em relação a este assunto, né, para esclarecer aqueles que ainda acreditam nessa história. Realmente. Isso foi uma fake news. Infelizmente, ela chegou até a ser repetida pelo presidente da República e pelo seu filho nas redes sociais. Mas o próprio Tribunal de Contas do Estado já desmentiu essa fake news, não existe nenhuma situação dessa. Todos os recursos que vieram para o Estado para pagamento e para custeio da Covid foi aplicado na Covid. Pelo contrário, o governo do Estado, no ano de 2020, teve que complementar esses valores do custeio da Covid em cerca de 800 milhões. Então, assim, não teve nenhum recurso utilizado para outra causa ou outro custeio que não tenha sido exclusivamente a Covid. E com relação à própria área da saúde, né, como é que se encontra essa situação hoje no estado do Rio Grande do Norte, secretário? Porque há os recursos próprios do estado, recursos que vieram emergenciais do governo federal, há uma demanda que às vezes diminui, mas depois cresce. Como é que se encontra hoje essa situação da saúde, considerando o contexto do Covid no Rio Grande do Norte? Olha só, a situação de custeio da saúde hoje, ela o que não é de recurso SUS, é toda da fonte 100, é toda da fonte do custeio do Estado. Não tem nenhum custeio, do ano de 2021, não veio nenhum real a mais do governo federal, do Ministério da Saúde, para ajudar no custeio da Covid ou de qualquer outra situação da Secretaria de Saúde. Todo o custeio da Secretaria de Saúde, afora, evidentemente, os recursos SUS, que são constitucionais, que são fundo a fundo, todo o custeio da saúde hoje é feito pelo governo do Estado. É uma coisa interessante que às vezes se fala assim, não, isso é dinheiro do governo federal, mas na prática mesmo, nós sabemos que o dinheiro mesmo é dos municípios, né? Porque é no município onde o cidadão nasce, cresce, reproduz trabalho e morre, né? Então, é desse dinheiro que vai o dinheiro para os estados e para o governo federal. Então, na prática, é o dinheiro dos municípios, é um dinheiro que é devolvido, né? É dinheiro do contribuinte, né? O Estado não deve, pelo menos, produzir dinheiro aleatoriamente. O dinheiro que vem para custeio, que todo Estado, municípios e União gasta no custeio de saúde, de educação ou qualquer uma outra área, é dinheiro do contribuinte, evidentemente. Então, assim, não tem o dono do dinheiro. O dono do dinheiro ele retorna em serviço prestado para a população. Então, é o contribuinte. Sem dúvida. Secretário, e quando a gente fala em relação a forma de governar no estado do Rio Grande do Norte, dentro desse contexto de pandemia, porque uma coisa é quando se existia antes uma certa, digamos assim, normalidade que talvez nunca se volte, né, como era antes. Muitas vezes se viajava para se encontrar com as pessoas fora do estado para discutir temas importantes. Às vezes, no próprio contexto do estado, se reuniam uma grande quantidade de pessoas. Então, como é que foi, do ponto de vista prático, da gestão pública no Rio Grande do Norte, essa continuidade na situação de pandemia? Eu acho que a pandemia ela trouxe ensinamentos para todos nós que vieram para ficar, né? E alguns, inclusive, trazem economicidade para o setor público, principalmente. Né? Nós estamos agora fazendo uma entrevista aqui através de uma ferramenta que antes da pandemia a gente não usava. Provavelmente você teria me convidado, eu estaria aí no seu estúdio para a gente estar fazendo essa entrevista aí. Então, essa situação é uma situação que de repente, ela trouxe também economicidade. As viagens, efetivamente, diminuíram bastante, aí cerca de 90% das viagens dos gestores diminuiu bastante, principalmente para fora do Estado. Né? A gente ainda circula, evidentemente, os secretários ainda circulam, evidentemente, dentro do Estado para conhecer situações específicas. Né? Dentro do Estado, nós vivemos um Estado pequeno e pobre, e a gente ainda precisa conhecer, precisa ver em loco a situação, as situações que estão acontecendo. Então, desse ponto de vista, a gente continua, mas as reuniões acontecem. Eu estava agora mesmo participando de uma reunião com representantes da FEComércio, do setor de eventos, discutindo uma possível retomada desse segmento,
mas são situações específicas e a gente sempre fazendo reuniões através dessas ferramentas que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente faz uma reunião. Nesse momento, eu estava numa reunião na FEComércio e tem 1 minuto atrás, e agora eu já estou aqui numa entrevista com você, então, que permite essa situação. Desse ponto de vista, a pandemia nos trouxe essa necessidade, e a gente desenvolveu, e eu acho que são ferramentas que vieram para ficar. Né? Secretário, e falando sobre esta área de setor produtivo do Rio Grande do Norte, né, comércio, serviço, né, você tem a FEComércio também, até no lado da indústria, né, como você tem como representante máximo a própria Fierne, eu me recordo que antes, até durante o processo eleitoral e mesmo depois de eleito, havia uma preocupação muito grande do empresariado na indústria, no comércio, no serviço, com o que seria a postura do PT no governo do Estado, do que seria a postura da própria Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, né, à frente dessa gestão. Havia um medo, de fato, do empresariado. O que é que se pode dizer hoje a respeito dessa relação com o empresariado, secretário? Robson, eu acho que você, ao me fazer essa pergunta, certamente você tem conversado também com setores do empresariado. E você sente deles exatamente o contrário. O que a gente escuta do presidente da Fierne, do presidente da FEComércio, dos diversos representantes dos segmentos empresariais, é que o tratamento que eles têm recebido do governo, o diálogo que eles têm tido com o governo, é algo para eles totalmente novo. Eles não tiveram em outros governos, de outros partidos, com outras ideologias. Então, conosco... Com a governadora, com a Casa Civil, né, tem sido ressaltado bastante com a Secretaria de Tributação, nesse contexto que a gente vive de pandemia, né, o secretário Carlos Eduardo, né, entre outras áreas de governo que tem conseguido conviver muito bem. Sim, com certeza. Então, assim, nós estabelecemos, por orientação e por determinação, evidentemente, da governadora, a professora Fátima Bezerra, a gente tem estabelecido um trabalho de conscientização e de conversa permanente com esse setor empresariado, da necessidade também da gente ter um diálogo com todos os segmentos. Nós temos reuniões quase que permanentes aqui com o setor empresarial, temos com o Ministério Público, com os poderes, com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia. Nós temos um diálogo permanente. Então, o governo da professora Fátima ele tem se caracterizado pelo diálogo em todos os segmentos, o segmento dos trabalhadores, servidores públicos em especial, mas também com os demais trabalhadores da iniciativa privada. Então, nós temos estabelecido todo um diálogo, o exercício da conversa, a gente tem desempenhado diuturnamente. E uma característica importante que você falou também, né, dentro desses diálogos, que é com as demais instituições públicas, né, onde todos sentam à mesa para tomar decisão em conjunto. Isso é muito importante no momento em que a gente vive, onde há setores, né, sobretudo do governo federal, que batem de frente com a institucionalidade, com as demais instituições, se desgasta ao invés de se tentar conviver harmonicamente. Aqui nós não temos esse tipo de problema, Robson. Nosso diálogo permanente com os demais poderes. Nós temos um calendário de reuniões onde a governadora se reúne, e eu participo do grupo também, quinzenalmente, pelo menos, com o presidente do Tribunal de Contas, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente da Assembleia, com o procurador-geral de Justiça, agora a procuradora, que tomou posse essa semana, a primeira vez que uma mulher, a doutora Elaine, tomou posse como procuradora-geral do Estado, e com o defensor público. Então, assim, nós temos um diálogo permanente. Esse grupo se reúne quinzenalmente, mesmo que seja para uma troca de ideias, mesmo que não seja para tomada de decisão. Evidentemente, cada instituição toma a sua decisão, mas a gente procura sempre socializar do ponto de vista do Poder Executivo. A governadora faz questão de socializar as suas decisões, as suas preocupações. Durante a pandemia, isso aconteceu constantemente. Os chefes de poderes, dos demais poderes, eram ouvidos, né? O Procurador-Geral de Justiça era ouvido, o Defensor Público é ouvido. Então,
a gente permanece com esse calendário de reuniões quinzenais, né? São reuniões informais, evidentemente, porque cada instituição tem a sua decisão, tem a sua independência, mas a gente, do ponto de vista do Poder Executivo, esse diálogo tem sido um diálogo permanente. Muito bem. Secretário, e falando um pouquinho sobre política partidária, né? Ano que vem temos ano eleitoral, há o desejo da professora Fátima Bezerra em seguir numa candidatura à reeleição e, em caso positivo, com quais forças, além das que atualmente compõem o governo do Estado, está havendo diálogo? A governadora ainda não deu esse tipo de declaração e nem autorizou a nenhum de seus assessores a trabalharem sobre isso, né? Mas eu acho que o processo de reeleição é um processo natural, desde que ele foi instituído na legislação brasileira, ele é um processo natural e cada gestor, ao final do seu primeiro mandato, ele quer sim colocar essa situação para avaliação da população, avaliação da sociedade. Então, é natural que o trabalho desse governo seja colocado à disposição da população para avaliação em 2022. Do ponto de vista da política, eu vou colocar a minha impressão, a minha situação. Eu trabalho com a professora Fátima Bezerra desde que ela era deputada estadual, portanto, já tem mais de 20 anos que a gente trabalha junto, eu trabalho na assessoria com ela, mas a professora Fátima sempre dedicou muito do seu trabalho ao diálogo. O diálogo que a gente tem hoje, estabeleceu hoje, dentro do governo, conforme eu já falei aqui para você, é o diálogo que a professora Fátima também exercita na política. Ela conversa com todo mundo, estamos abertos a conversar com todo mundo. Então, a composição, como é que vai se dar qualquer composição com relação a 2022, a gente ainda não sabe, mas que, com certeza, tanto a professora quanto o Partido dos Trabalhadores, que ela é afiliada, querem ampliar isso, fazer essa discussão com os que estão hoje aliados, com os possíveis aliados, com os que estão hoje na oposição, que a gente quer, sim, fazer o diálogo, tentar convencê-los da situação do que está acontecendo no Estado. Evidentemente, quem faz o governo e considera que teve acertos, dever colocar isso para a avaliação das pessoas, inclusive para os que discordam também. Estamos abertos ao diálogo. Perfeito. Agradeço a participação de Raimundo Alves, secretário-chefe da Casa Civil no governo Fátima Bezerra, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, secretário. Eu que agradeço, Robson. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição.